Doação de medula óssea, né? É isso? Você sabe como funciona? Pode ser, doutor? Exatamente. Então, a ideia é nós conversarmos essa semana, no nosso assunto aqui, Saúde em Dia, sobre a semana, né, de mobilização para a doação de medula óssea. Então, tem uma lei que foi criada aí em 2009 e que instituiu a semana que vai do dia 14 ao dia 21 do 12, né, o 21 de dezembro, para que a gente consiga realmente passar essa mensagem e divulgar o que é a doação de medula óssea, né? E não é por acaso que é feito em dezembro, João Altair e ouvintes, não é por acaso que essa campanha é próxima do Natal. É justamente para nós trazermos a ideia da campanha, né? Que é nesse Natal, dê um presente a quem precisa de você. Cadastre-se como doador de medula óssea. Então, realmente, para estimular as pessoas a se cadastrarem para a doação de medula óssea. E nós vamos hoje explicar aqui para você, que é nosso ouvinte aí, como é que é feita a doação, quais os passos que são realizados, né? E qual é a importância disso para quem está na fila esperando um transplante de medula óssea. O que é a medula óssea? É um líquido? O que é? Exatamente. Então, a primeira coisa que é importante é nós sabermos assim o que é retirado, como é que é feito quando você for um doador compatível, né? Porque o que acontece? Primeiro, vamos lá. Se você tem um problema como leucemia, alguns linfomas, enfim, aquilo que a gente chama de mieloma múltiplo ou alguns outros quadros autoimunes, muitas vezes o tratamento quimioterápico falha e você acaba tendo que utilizar, lançar mão de uma medida chamada de transplante de medula óssea, né? Então, como é que é feito isso? Primeira coisa é saber se tem doador compatível, João Altair. É como se fosse sangue? Exatamente, né? Só que, para ter um doador compatível, a relação é mais ou menos o seguinte: irmãos que têm o mesmo pai e mesma mãe têm 25% de chance de serem compatíveis, tá? Então, se você tem um irmão ou uma irmã e você tem o mesmo pai e mesma mãe e você precisa de uma doação de medula, tu tem 25% de chance de que esse irmão ou essa irmã seja compatível contigo. Agora, se você não o tem ou não for compatível, aí a coisa muda de figura. Aí a porcentagem é daquilo que nós chamamos de doadores não aparentados. E aí a chance é de 1 para 100 mil. Nossa. Então, aí diminui muito essa probabilidade de você encontrar um doador compatível. Ou seja, se nós pegarmos a população de Passo Fundo em termos estatísticos, significa que se toda a população de Passo Fundo fosse doadora, você teria 2 pacientes possíveis ou dois doadores possíveis para doarem medula óssea para você. Então, é uma probabilidade bem menor. E por isso a importância de que a gente estimule as pessoas a serem doadoras, justamente para aumentar a chance em termos de país para aquelas pessoas que necessitam de uma doação de medula óssea, tá? Então isso é algo importante assim de que a gente tenha esse estímulo, né? Sim. E aí como é que funciona assim? Como é que funciona, né? Então primeiro você faz um cadastro. Você vai até o Hemocentro, por exemplo, aqui em Passo Fundo, né, ou região, pode ir até o Hemocentro e você faz um cadastro onde você coloca ali os seus dados, o seu endereço, o seu contato por telefone e etc, né? Faz um cadastro. Eles vão verificar se você não tem nenhuma doença, eles vão verificar ali, a princípio, né, qual é a tua idade também, a idade também é um fator importante, né? É dos 18 aos 55 anos para ser doador, né? E aí eles vão retirar 5 ml de sangue. Isso mesmo, eles vão retirar de uma veia periférica tua 5 ml de sangue. Aí esse sangue e esses teus dados cadastrais
são encaminhados para um registro chamado REDOME, que foi criado em 1993, né, e que é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, pelo INCA. E essa tua amostra de sangue e os teus dados pessoais vão ser encaminhados para esse local, para esse registro chamado REDOME. E esse teu sangue, então, ele vai ser estudado do ponto de vista das características genéticas. E esse teu sangue vai ser colocado num banco de dados que fica à disposição do Brasil. Tá? Bom, hoje... Não é a medula ainda. Não é medula ainda, é uma amostra de sangue periférica. De sangue. Que você faz ali e fica registrado lá. Quantos registros nós temos hoje? Hoje nós temos perto de 6 milhões de pessoas registradas para doação de sangue no Brasil. Então, isso favorece muito a possibilidade de que a gente tenha doadores compatíveis não aparentados, né? Em função do grande número de doadores. Então, hoje nós temos uma porcentagem que ela é bastante interessante até. Nós temos aproximadamente 88% de chance de ter, nesse banco de quase 6 milhões de doadores, um doador compatível. Tá? Então, por isso a importância de que a gente tenha cada vez mais pessoas candidatas à doação para aumentar para perto de 100% ou 100% essa probabilidade de que você tenha doadores compatíveis, não aparentados, nesse Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea. Por que óssea? Por que óssea? Perfeito. Então, agora nós vamos... Ela é extraída de onde? Isso. Então, assim, ó, como é que são produzidas as células sanguíneas do nosso organismo? Então, na idade adulta, minha, tua aqui, João Altair, de você ouvinte aí de casa, o sangue nosso, as hemácias, os leucócitos, eles são produzidos pela medula óssea. O que é a medula óssea? Então, vamos lá, uma outra explicação. Nós temos dois tipos de ossos. Os ossos longos, como o fêmur, a tíbia, a fíbia, né, os ossos do braço, são ossos longos. E nós temos um outro tipo de osso no organismo, que são chamados de ossos chatos. Quem que são ossos chatos? É porque eles são planos, como, por exemplo, o externo, que é esse osso aqui do tórax, do peito, né? E nós temos os ossos da bacia, da pelve, que são ossos chatos. E é nesses ossos chatos que nós temos, ao longo da vida adulta, a produção das células sanguíneas. Então, nesses ossos chatos é que são produzidos, a partir de algo que nós chamamos de hematopoiese, os tecidos sanguíneos, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, enfim, né? A partir dessa atividade da medula óssea, né? Então, eu sei que as pessoas às vezes confundem um pouco a medula nervosa da medula óssea, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A medula nervosa, ela fica dentro do canal medular da coluna. Você não mexe nisso na doação de medula. Você utiliza a doação da medula óssea. Você retira, através de punções, esse sangue que está dentro dos ossos chatos. Então, é a partir daí que a gente faz a grande maioria das doações de medula. Essa é a medula. Como é que é sangue? Do sangue dentro do osso. Dentro do osso. Tá? Então, é isso que é feito quando você for daí um doador. Mas espera aí, o que acontece? Você, então, faz 2 passos básicos. O primeiro é, você faz esse cadastro que eu falei, você faz uma entrevista e você coleta 5 ml de sangue que vai para esse cadastro nacional. Se, porventura, aparecer alguém um dia que seja um receptor compatível com este seu sangue, com essa sua característica genética, você vai ser novamente chamado. E aí as pessoas vão dizer o seguinte para você: temos uma pessoa que deseja receber sangue, o que seja compatível contigo. Você ainda quer ser um doador? Aí você vai dizer ou sim ou não. Se você disser sim, existe uma organização daí que vai te levar
até um hospital onde você pode fazer essa retirada Certo. da medula, né? E aí você vai ficar lá 24 horas nesse hospital, vai fazer a retirada e depois tu vai ter alta, vai receber ali 15, 20 dias de atestado e você volta a uma vida completamente normal, porque isso não altera em nada, João Altair e ouvintes, a tua produção de célula sanguínea. Por que fica com um atestado tão grande, então? Fica atestado para repouso, realmente para segurança, para que as pessoas possam ter um descanso ali, porque em 2 semanas esse teu tecido ósseo ele já se restabeleceu e está com uma produção extremamente normal de célula sanguínea. Então é uma segurança Como é que é a de extração, 100%. o procedimento, doutor? Bom, nós temos, João Altair e ouvintes, 2 tipos de extração, tá? Uma é a extração essa que eu falei do sangue da medula. Então você vai no hospital, é feita uma sedação, né? E aí são feitas algumas punções desses ossos da bacia, geralmente, porque é um osso maior, então fica mais fácil de você retirar o sangue da medula desses ossos da bacia. É feita uma sedação, é feita uma anestesia local ou geral, e você faz essas aspirações desse conteúdo, né? E pronto. Passou a sedação, tu vai para o quarto, fica 24 horas e vai ter alta, né? Tira quanto, que porção mais ou menos? Eles tiram em torno de 400 ml. Tá? Ah, é bastante? É bastante, é bastante. Tem, tem bastante esse... Tem bastante. Temos bastante esse tem produto, bastante, então, tem bastante, exatamente. Como é que ele é semelhante ao sangue? Ele é semelhante gelatinoso? ao O que tem? sangue, Como é que mas é? ele tem um pouco de gordura junto e tal. É um sangue bem vermelho, assim, com um pouco de gordura que tem junto aí nesse E local. esse né? sangue, ele fica lá, ele não corre pelas Não, veias, ele fica fazendo trocas, né? Porque essas células que são produzidas ali, elas ficam constantemente fazendo trocas com o nosso sistema circulatório, né? Mas é muito tranquilo, não traz, do ponto de vista de risco para o doador, nós podemos dizer que esse risco é zero. Ele é muito mais tranquilo do que fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, uma sedação mais ou menos como uma sedação que é feita para esse tipo de exame. Então é algo muito tranquilo. E existe uma segunda, um segundo formato que também pode ser utilizado, que é a retirada de sangue periférico, tá? Como uma doação de sangue normal, através de um sistema chamado de plasmaférese, que é um outro sistema também que pode ser utilizado em algumas ocasiões. Aí, depende da situação, vai ser indicado uma ou outra forma dessa retirada, tá? Então é algo muito tranquilo, é algo que realmente não traz riscos, exceto o risco de você ser um doador e ajudar uma pessoa. Mas esse é um bom risco, né? Esse é um bom efeito colateral, porque você pode ajudar a salvar uma vida. Olha aí, ó. Me lembro do doutor Jairo Calvila, que dizia o seguinte: Deus fez o homem com 2 rins para doar um, né? Porque pode conviver com um normalmente, né? E a medula é a mesma coisa, então. Mas, doutor Júlio Stobe, tem o paciente que recebe a medula, né? E onde é que é inserido lá no paciente? Bom, então o que acontece? Que é o receptor. O que acontece? Quando você tem uma indicação de fazer um transplante, o que é feito? São feitos alguns medicamentos quimioterápicos ou radioterápicos para destruir toda a tua produção celular. Então, você tem que zerar, tu tem que dar uma resetada, vamos falar um reset aqui. Tu tem que fazer um reset de toda a tua produção de células sanguíneas. Tu vai zerar teus leucócitos, vai zerar tudo o que você tem na tua medula. E daí você vai receber pela veia. Pela veia. Aquele sangue que ele vai ser, obviamente, vamos chamar assim, organizado de forma adequada para você recebê-lo, e você vai receber esse sangue da medula, né, direto na tua veia. Pronto. E aí você vai ter que, obviamente, ficar internado, por quê? Até que esse sangue que você receba, essas células, recolonizem aquelas células que você destruiu, né, da tua medula. Certo. Então ela vai ter que voltar lá para a medula, colonizar a tua medula e começar a se reproduzir na tua medula. Então esse é o mecanismo. Claro, nesse intervalo, João Altair e ouvintes, o que vai acontecer nesse intervalo? As tuas defesas vão ficar muito baixas, né? Porque quando você destrói
as tuas células da tua medula para receber o transplante, você acaba ficando com as suas defesas debilitadas. Né? É o principal problema. E aí, se as suas defesas ficam muito debilitadas, tu tem riscos, né, de infecções virais, de infecções bacterianas e de infecções fúngicas, né, e até parasitárias. As parasitárias hoje tu usa um anti-eumíntico aí e resolve isso. Então, por isso que essa pessoa tem que ficar internada, né, quem recebe tem que ficar... Já é um paciente que está com... Isso. Normalmente é para quê? Para tratamento de leucemia? É isso? Leucemia, alguns tipos de linfoma, né? É que é utilizado essa metodologia, né? O mieloma múltiplo são as três mais comuns. Mas a eficiência é elevadíssima, elevada, elevadíssima, exatamente. Recupera Então, a algo que eficiência. funciona muito bem e nós podemos, pessoal, salvar aí vidas. Acho que essa é a coisa mais importante que a gente pode dizer em relação a isso, né? Esse procedimento é feito nos hospitais aqui de Passo Fundo? Normalmente não. Não? Não, mas aí o que geralmente se fala nos hospitais que trabalham com transplante, né? Então, aqui é Porto Alegre, por hora nós não temos transplante de medula óssea em Passo Fundo, não? né? Mas aí esse paciente que vai ser um doador, se ele for compatível, ele tem as despesas pagas pela União, né? Ele vai hotelaria, etc. aí, para que ele possa se deslocar e se tornar então efetivamente um doador de medula. Muito bem. 99968-730. A pergunta aqui do nosso ouvinte: quando uma pessoa fez doação de medula, quanto tempo tem validade? E se ela pode doar novamente, né? Quando ela faz uma doação, quanto tempo tem validade? Isso aqui fica armazenado? Esses dados... E também Perfeito. uma segunda pergunta, se ela pode doar novamente, daria um tempo? Não, se a pessoa em algum momento fez o cadastro no Redome como potencial doador, esse cadastro fica armazenado até que a pessoa tenha 60 anos de idade. Então, nós que temos 55, João Altair, né? É isso? Isso aí. Isso aí, né? Nós que temos 55, se nós formos um doador hoje, a nossa amostra de sangue lá vai ficar armazenada mais 5 anos e depois cai fora, tá? Se a pessoa que for um doador tiver 20 anos de idade, ela vai ficar armazenada, essa amostra e esses dados lá, até os 60 anos de idade, ou seja, por 40 anos, né? Então, fica registrado até os 60 anos de idade. Sim. E a segunda pergunta: depois de doar uma vez, pode doar de novo? Pode doar novamente. Sim, em 15 dias, os teus tecidos estão completamente normais e você pode ser um doador novamente. Mas vamos lá. Se você fez o cadastro uma vez na vida, você não precisa, de potencial doador, você não precisa refazer esse cadastro, porque os teus dados vão ficar armazenados, já estão lá armazenados até os 60 anos de idade. Mais pergunta, acho que o senhor já respondeu. O ouvinte pergunta: não congela a medula igual o sangue? O sangue também ele não partes o sangue tem alguns componentes que são congelados, outros não, né? O plasma é congelado, o crioprecipitado é congelado, né? Mas o sangue, o concentrado de hemácias, ele fica armazenado em torno de 4 graus de temperatura, e as plaquetas, por exemplo, elas não são congeladas. As plaquetas têm que ficar numa temperatura de 18 a 20 graus, sob agitação constante e trocando oxigênio ambiente. Então, cada componente do sangue ele é feito de uma maneira e armazenado de uma maneira para que ele se torne efetivo, né? No caso da medula, essa tua amostra de sangue, sim, ela é preservada, né? E ela é mandada para a coleta das tuas informações. Mas hoje você não faz essa coleta das células e armazena elas para transplantar depois. Não. Ela é feita depois diretamente quando tiver um doador compatível. 9h23, lá na empresa Móveis Ideal, a companhia do programa. Bom dia, doutor. Tem uma época da pessoa adulta para doar? Época dentro do mês? Não. É feita essa campanha no mês de dezembro, nessa semana que antecede o Natal, justamente para tentar sensibilizar as pessoas
Então, no decorrer da semana, uma série de atividades são feitas em nível nacional, justamente para sensibilizar as pessoas para a doação de medula. No entanto, esse cadastro para a doação de medula, ele fica aberto o ano inteiro. É só procurar, aqui em Passo Fundo, por exemplo, o Hemocentro, né? Quem estiver perto de Porto Alegre tem o Hemorgs, e aí vai, né? Santa Rosa também, enfim, cada região onde tem um Hemocentro aí, né? É um local que pode fazer esse teu cadastro e essa retirada dos 5 ml de sangue que são encaminhados aí, então, para o Redome. A medula óssea é o tutano? Que a gente Não, conhece? não. Hã? Não, o tutano... Não tem nada a ver com o Não, tutano não que a tem. gente vê lá no... O tutano, ele é de ossos longos, tá? O tutano é de ossos longos e é tecido adiposo daí, tá? Por isso que ele é tecido adiposo, cartilagem, enfim, né? Por isso que ele é amarelinho, né? Amarelinho, tá? Não, a medula dos ossos chatos não é o tutano, Não é tá? o tutano. Porque ele Pessoal é... gosta de fazer sopa de Isso, de tutano de de gado. tutano, né? Porque os ossos chatos, quando vocês pegarem ali um osso chato, pode ser de um boi, de uma vaca ali, né? Tu vai ver que os ossos chatos, eles são porosos, ou seja, tem um monte de porosidades ali dentro, né? E é justamente nesse trabeculado poroso que são fabricadas as células sanguíneas. O senhor já explicou, mas sempre é bom porque o ouvinte está com uma curiosidade boa aqui, né, que é a seguinte: bom dia, onde devemos ir para se inscrever para ser doador de medula? Pode repetir, por favor. Vamos repetir. Então, é no Hemocentro mais próximo de você. Então, aqui no estado, nós pegando a região norte aqui, por exemplo, né, nós temos o Hemocentro aqui de Passo Fundo, depois tem, mais para a região da Campanha, ali, Santa Rosa, que tem um outro lugar que você pode se cadastrar. Na região aqui da Serra, tem Caxias do Sul. Na região metropolitana, tem o Hemocentro de Porto Alegre. E assim vai. Cada região vai ter um Hemocentro, né, que pode fazer esse cadastro e fazer a retirada do sangue. E isso vai para o Brasil inteiro. Santa Catarina tem o Hemosc e assim vai, né? Então, é só você procurar o banco de sangue mais próximo de você, que ali vai ser possível de você se cadastrar e fazer a retirada desses 5 ml apenas de sangue para que seja enviado para esse Redome, então, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, para que, se precisar um doador não aparentado, as tuas amostras sejam cruzadas com desse que está necessitando, para ver se há uma compatibilidade. O senhor já falou sobre a idade para ser doador? Já falei, mas não custa nós repetirmos aqui. Geralmente, né, é o paciente, a pessoa, né, o doador, ele é até os 55 anos de idade. 55. Né? É o ideal que ele seja maior de idade ali, até os 55 anos de idade. Bem, é muita perda de pacientes no Brasil, será, doutor, por causa da escassez de doadores, enfim, dessa nossa dificuldade, perdemos muitos pacientes? Existe à medida que aumenta, né? Hoje nós temos 88%, né, de compatibilidade aí, e 64% dos pacientes têm um doador compatível confirmado. Então, porque muitos acabam depois desistindo. Eu não quero ser um doador, estou num momento da minha vida que é ruim de se deslocar por causa do trabalho e tal. Então, nós temos hoje 64% que são efetivados realmente, né? São realmente efetivados, tá? E algum problema de saúde, assim, que não permitiria ser doador? Normalmente, se você tiver algum problema sanguíneo, alguma doença crônica, enfim, né? O ideal é que seja, quanto mais jovem, melhor. O ideal é dos 18 aos 35 anos de idade. Esse é o top aí, né? E aí você faz esse registro, né? Então, o ideal é nessa faixa etária, dos 18 aos 35 anos de idade. Porque aí tu tem uma recuperação melhor, enfim, né? Mas, em algumas situações, pode ser feito com doadores de cuidado um pouco mais avançado. Olha aí, ó. O que mais, doutor Júlio Stobe, que é importante passar de orientação aqui para os nossos ouvintes? Eu diria, pessoal, vamos aproveitar aí, né, o Natal, vamos aproveitar esse momento de final de ano aí, para que a gente realmente faça um up aí nesse grupo, né, nesse cadastro de doadores, né,
E porque realmente eu diria que é o seguinte, né? É um ato de amor, é um ato extremo, é um ato de amor, né? Com o qual você pode salvar realmente uma vida, sem que a tua entre em perigo, né? Ela é muito mais tranquila que você doar um rim, por exemplo, né? Que também pode ser feito, obviamente, né? Mas é um procedimento Mas é um procedimento que tem uma cirurgia, que pode trazer um pouco mais de risco, etc, né? Aqui não, João Altair e ouvintes, você não tem riscos. Primeiro que você vai fazer esse cadastro aí, vão ver a tua compatibilidade e depois vamos estudar a situação aí de você ser um doador, se você tiver alguma compatibilidade Brasil afora, né? E aí você vai decidir de novo. Você pode dizer um sim, você pode dizer um não, né? Se você realmente quer ser um doador. Mais uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Rose. Bom dia. Quem tem o vírus da hepatite B pode ser doador? Não. Quem tem Não, o vírus da quem tem hepatite daí não B? pode, tá? Não pode porque você corre. Veja bem, esse paciente, depois, claro, São diversos tipos de hepatite, né? são diversos tipos, né? O doador, depois, ele vai ter que fazer uma série de exames. Eles vão fazer exames para ver se você não tem outras doenças crônicas graves, se você não tem, por exemplo, hepatite, se tu não tem HIV, se tu não tem HTLV, se você não tem Chagas, enfim, uma série de outros exames, né? Com sangue, como você faz, qualquer amostra, né? Justamente porque veja bem, essa pessoa que vai receber a tua medula, ele vai estar, como nós já comentamos aqui, com a imunidade zerada. Então, nós não podemos correr o risco de transmitir alguma doença viral ou fúngica, enfim, ou bacteriana para ele, né? Então, é importante que o doador ele esteja saudável e não tenha nem uma doença transmissível, né? E como eu falei, idealmente dos 18 aos 35 anos de idade. Por quê? Porque aí você vai ficar mais tempo nesse cadastro, que é até os 60 anos de idade. Muito bem. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado aí, ouvintes, pela atenção, muito obrigado pelas perguntas, né? E é importante, vamos trabalhando juntos aí para que a gente consiga ter mais doações aí, a gente consiga ampliar esse banco nacional, que é tão importante. Olha o trabalho, já temos mais de 5, quase 6 milhões aí de doadores. Isso significa que nós temos praticamente 3% da população já fez isso, né? Então, vamos aumentar esse número aí para que a gente consiga chegar aí, talvez, algum dia, a 100% da população, né, como potencial doadora, para que 100% daqueles que não têm né, um compatível aparentado consigam, na necessidade, receber um transplante de medula óssea. Verdade. Tudo bem. Grande abraço e uma excelente semana a todos nós. Maravilha. Faltando 10 dias para o Natal, hein? Dia 15 de dezembro hoje.